E o reino de Deus é conquistado por força ou por esperança? Nesse vídeo de hoje vamos tratar de palavras de Jesus a respeito desse assunto, porque muita gente diz por aí que, segundo Hebreus, a fé é a esperança de não sei o que lá e tralalá. Mas vamos prestar atenção no que Jesus nos ensinou. E ele nos disse que devemos ser discípulos dele. Por exemplo, quando ele envia os discípulos dele para todas as nações, como a gente vê lá em Mateus 28, dos versos 18 ao 20, o chamado é para fazer discípulos, para discipular as nações. Isso significa que as nações têm que estar preparadas para seguir a Jesus. E essa deve ser a nossa fidelidade. Ou seja, a fé é uma coisa prática e não simplesmente uma força de pensamento positivo que tudo vai dar certo no futuro, como muita gente coloca por aí. Então a fé está associada com ação. E a gente pode perceber isso em diversas outras palavras que Jesus também nos ensinou, como por exemplo a respeito da escolha entre luz e trevas. De fato, dentro do contexto de João capítulo 3, Jesus nos diz que o Pai deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E fica parecendo que Deus quer salvar todo mundo. E Deus de fato quer salvar todo mundo. Mas logo na sequência, Jesus explica qual é o julgamento. O julgamento não é que Deus amou o mundo. Não, o julgamento significa que a luz foi dada para todas as pessoas, mas as pessoas escolheram amar mais as trevas do que a luz. Quer dizer, o julgamento a gente faz pelas nossas escolhas, como por exemplo aquela parábola da porta larga e da porta estreita, do caminho largo e do caminho estreito. A gente escolhe seguir por um caminho largo ou estreito, quer dizer, o julgamento é a gente quem faz. A gente decide qual julgamento a gente vai ter. Quer dizer, o que a gente vai amar mais? A Deus ou amar mais o mundo? Amar mais as riquezas passageiras desse mundo, que é dinheiro, relacionamento, família, profissão, por exemplo, ou amar de fato as coisas de Deus? Estou me referindo aos galardões celestiais. Estou me referindo a aquele reino celestial, a nossa prioridade em coisas que transcendem as coisas dessa vida. Porque como Jesus também nos ensinou, não se pode amar a Deus e as riquezas. Outra palavra de Jesus bem interessante e completamente fundamental, talvez seja a coisa mais fundamental que Jesus ensinou, que foi o anunciar do evangelho que ele deu para os discípulos e que ele já viu João Batista pregando e ele mesmo fez o tempo todo. Qual que era a mensagem do Evangelho? Entenda, meu irmão, que isso aqui é muito básico, não é um estudo bíblico. Qual foi a mensagem que Jesus anunciou de cidade em cidade e ensinou os discípulos a fazer o mesmo? A mensagem é muito simples. Dizia assim: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Traduzindo para você mude de mentalidade, porque o governo de Deus está perto. E aí a gente pode perceber com isso que o lance não é a gente ficar esperando Deus dá um jeitinho, ou esperando a gente se arrepender. Não, o chamado é agora. O reino de Deus está batendo a tua porta, meu irmão. Se arrepende agora. Ah, mas é porque eu tenho um compromisso hoje, aí eu tenho que cuidar dos meus bois, eu tenho que ver o terreno, eu casei, então não posso ir para o seu banquete. O que Jesus nos ensinou para essas pessoas que recusaram? Deus vai pegar o chamado dessas pessoas e vai passar para outros. E vai começar a anunciar esse chamado para qualquer um que aparecer na rua. Então o chamado do banquete está acontecendo agora. Deus ele não espera algum momento na sua agenda para que então ele venha aparecer. Tá bom, já que está muito ocupado, não tem problema, então eu volto amanhã se você puder me atender. Jesus não age desse jeito. Ele passa pelos discípulos que estavam trabalhando ali, por exemplo, naquela companhia de pesca, aquela empresa familiar que a gente via, né? Pedro, Tiago e João, por exemplo, que eles tinham essa profissão e tinham essa relação que era de descendência, era a família dele tinha, na verdade, toda uma estrutura de pesca e um conhecimento relacionado com aquilo. Jesus simplesmente passa e chama os caras a serem pescadores de homens. Quer dizer, agora tudo se passa como se a profissão deles, que era pescar peixe, tivesse que deixar de ser pescar peixe. Eles tinham que passar a ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Então todas as outras coisas tinham que ser deixadas para trás.
E era uma mensagem muito dura. Algumas pessoas, dentro desse chamado, diziam que, mas deixa eu pelo menos despedir ali da minha família. E Jesus, o que ele dizia? Se você está querendo olhar para trás, então não serve, não serve para o reino de Deus. Por quê? Se você começou com arado e você está querendo agora voltar, não tem como. Então, Jesus, quando chama as pessoas, é tudo ou nada. É luz ou trevas. Então, precisamos tomar uma decisão hoje. Então, isso não tem a ver comigo e você fazer parte das reuniões que eu frequento. Isso não tem a ver com você, ler X páginas da Bíblia. Isso tem a ver com você decidir seguir Jesus e declarar para Ele, declarar para Deus: eu quero me tornar um discípulo de Jesus. E se você precisar de ajuda, você vai procurar pessoas que vão te ajudar. Eu tenho um monte de irmãos aqui que estariam dispostos a ajudar você, por exemplo, se você quiser se tornar um discípulo de Jesus. E eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa se inscrever ali dentro de um grupo discipulado que a gente está criando para poder atender aqueles que estão sedentos, aqueles que entendem que não tem esperança nesse mundo, ou em palavras vãs de expectativas, e vão ficar esperando Jesus voltar. Se você entende que o chamado de Deus não tem nada a ver com esse tipo de falsas esperanças, então eu queria te recomendar: entre em contato com a gente ou procure pessoas que de fato queiram seguir Jesus em primeiro plano e não teologias baratas que são ensinadas nas igrejas para encher as cadeiras de pessoas que vão ficar sustentando esse sistema religioso, essa empresa religiosa com ofertas e dízimos. Se você está cansado de toda essa zona religiosa e gostaria de fato de conhecer as palavras de Jesus e tal, eu te recomendo: leia as palavras de Jesus nos evangelhos e não se limite à Bíblia. Escute o que ele tem a te dizer hoje. Veja, por exemplo, palavras de Jesus que estão contidas nos livros apócrifos. Saia das estruturas mentais e de controle psicológico que as instituições religiosas criaram para você, que eu me refiro tanto ao catolicismo quanto ao protestantismo. E se você tem interesse em também ver outros vídeos a respeito do que é de fato ser um discípulo de Jesus, então dá uma olhadinha nessa palavra aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo ou no grupo de discipulado. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.